Nesse canal, nós vamos falar um pouco sobre as escolas de ocultismo, ciências naturais e um pouco de informações especulativas. Mas sem utilizar o oportunismo barato, a gente vem tentar trazer luz a vocês sobre o atual cenário e o que são essas escolas. Hoje a gente vai falar da Ordem Rosa Cruz, mais especificamente a MORC, que significa Antiga e Mística Ordem da Rosa Cruz. Não existe somente a Ordem Rosa Cruz da MORC. Eu vou explicar para vocês. Em meados de 1614, na Europa, um manifesto foi publicado por um grupo misterioso em vários países chamado de Fama Fraternitatis Rosae Crucis, que foi seguido de mais dois manifestos. Esses manifestos anunciavam uma reforma universal da humanidade, por meio da revelação de um conhecimento que, em tese, estaria velado, reservado, escondido no seio de organizações secretas, até que a humanidade estivesse madura o suficiente para receber esses ensinamentos. Esse manifesto foi dirigido a autoridades religiosas, políticas, cientistas e intelectuais. Foi um manifesto público. É preciso entender que naquela época, por volta do século XVII, a sociedade europeia estava passando por uma crise assim existencial, politicamente dividida, tomada por interesses financeiros conflitantes. A ciência caminhava a passos largos e levava a todos para o materialismo, e as condições básicas de vida eram deploráveis para a maior parte das pessoas. Para você ter uma ideia, as pessoas não podiam ler e escrever naquela época, somente a elite podia. Assim podemos citar que a MORC se diz detentora, da continuidade dessa organização, desse manifesto daquela época. Inclusive muito mais, nós vamos ver isso. E a MORC se diz ser detentora desses conhecimentos iniciáticos desde o Antigo Egito. Desde muito antes deste manifesto, no século XVII. Inclusive, ela utiliza no seu simbolismo a questão egípcia, inclusive nas suas monografias, e capítulos e lojas, que são sedes físicas que eles têm espalhados aí pelo Brasil. Essa ordem ela propõe aos estudantes um estudo presencial, inclusive por meio dessas monografias, para serem estudadas na sua casa. Salvo engano, possui uma média aí de 9 graus, que eles seguem propostos de forma sequencial e precedido de rituais de iniciação que o estudante ele pode praticar na sua própria casa ou ele pode praticar nesses organismos físicos que tem espalhados pelo Brasil. Antes de entrar para a chamada série interna, o estudante, ele tem que passar por um ritual antes. Na verdade, graus probatórios. São 3 graus probatórios que eles chamam de átrio, em alusão a uma câmara inicial preparatória de ingresso, dos quais eles fazem ali resumos com instruções e experimentos práticos que depois vão ser estudados, esmiuçados nos futuros graus do templo. Muito dessa simbologia da MORC também é presente em outras ordens, como, por exemplo, a maçonaria. Porém, na MORC, pessoas de ambos os sexos podem fazer parte da organização. Inclusive, existe um grau na maçonaria que se chama Cavaleiro Rosa Cruz. Há um canal que eu recomendo para vocês que assistam aqui no YouTube que se chama Transcendência. Quem é o autor do canal, o dono do canal, é o irmão maçom André Muniz. Ele faz inclusive uma crítica técnica sobre a pseudo-origem remota da ordem, desde essa época dos manifestos e inclusive antes, desde da época dos primórdios do Antigo Egito. Vale a pena ir lá e conferir e pegar maiores informações para que vocês mesmos possam confrontar essas informações. O próprio Olavo de Carvalho teceu algumas críticas a essa pseudo-origem remota da ordem em uma certa oportunidade. Vale a pena essa investigação por cada um de vocês. De toda sorte, em busca pela internet, vocês vão descobrir outras organizações que se dizem Rosa Cruz.
Inclusive tem uma bem antiga que se chama a FRA, né, que eles chamam a Fraternidade Rosa Cruz, de cunho esotérico e não místico, tá? Nem sei se ela está em atividade hoje. Tendo em fundação nessas origens remotas ou não, é certo que a MORC faz um belo trabalho, tem uma estrutura fantástica e possui um corpo de membros de elevada assim, estatura moral. Há um museu egípcio em Curitiba, inclusive, e uma sede para retiros espirituais bem fantástica na Serra, próxima a Curitiba, que se chama Morada do Silêncio, da qual possui atividades relacionadas às práticas místicas da ordem. Quero aqui deixar para vocês, aqui na descrição, o site da MORC, convidá-los a conhecer, assim, né, se assim for o caminho de vocês. Acredito que esse ambiente livre da internet também deve oportunizar essas informações de qualidade e seguras para que vocês possam encontrar caminhos que façam sentido para vocês, né? Nesse caminho de redescoberta do seu próprio ser. Por que não dizer desse mergulho interno no nosso ser? Forte abraço.